E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre quem é que manda no negócio todo. Quem é que manda na sua mente, quem é que manda na sua vida. Quer saber mais? Eu vou falar já. Nós vamos falar hoje sobre a mente subconsciente. É ela que manda de verdade. Às vezes a gente acha que a gente tem muita razão, mas nós vamos descobrir nesse vídeo que nós somos puramente emoção. E um tantinho assim de razão. Ok? Duvida? Então você vai assistir daqui a pouco e você vai perceber e vai entender isso. Mas antes de você assistir, não esquece de se inscrever no canal, de curtir, tocar o sininho aí e compartilhar para quem você quiser. Bora lá? Vamos então para o vídeo. Abraço! Muito bem, gente. Ótimo, que bom que vocês estão aqui. Nós vamos dar início hoje a mais um encontro da série Desbloqueie o Poder da Sua Mente, baseada no livro do Michael, Desbloqueie o Poder da Sua Mente, que é o livro-tema que nós estamos aqui trabalhando. E hoje nós vamos falar sobre quem realmente está no controle da sua vida. Quem realmente controla tudo isso? Vocês lembram que na semana passada, no encontro passado, nós falamos sobre a mente consciente, que é aquela que acha que manda, é aquela que acha que está no controle de tudo, mas na verdade não está. Ela racionaliza, ela interpreta os fatos, mas essa interpretação nem sempre é verdadeira e nem sempre ela está com a razão. Mas é uma parte importante da nossa mente. Hoje nós vamos falar a respeito da mente subconsciente, que é aquela mente que realmente direciona todas as coisas na nossa vida, na nossa jornada, no nosso caminhar. Para falar dessa mente, eu quero fazer algumas perguntas para você refletir comigo e para ver se faz sentido para você o que eu estou falando aqui. Você já percebeu como muitas vezes nós temos atitudes que a gente toma, que a gente faz, mas que não faz o menor sentido para a gente? Então, por exemplo, você compra uma coisa no impulso e às vezes você compra um negócio que você não faz a menor ideia do porquê que você comprou. Na hora você fica super entusiasmado, mas depois você vai, quando esfria um pouquinho a emoção, você começa a pensar, mas por que cargas d'água eu comprei esse negócio? A gente não faz isso de vez em quando? Ou você nunca comprou nada por impulso? Eu já comprei. E aí, gente, você pode imaginar as coisas mais variadas. Quer ver, por exemplo? Recentemente, nós temos um bazar aqui perto de casa, no bairro do Ipiranga, aqui, que é do projeto social da nossa igreja, da nossa denominação aqui, Igreja Presbiteriana. E esse bazar ele tem muita coisa legal. Ele é como se fosse um brechó, mas é um brechó de tudo. Então lá você encontra roupa social, roupa esporte, calçado, livro. Eu tenho um fraco por livro, então se eu passar na frente de um sebo e eu achar algum livro mais ou menos interessante, eu compro, depois eu vou ver se ele é importante para mim. Mas já tenho avaliado, né? A Gisele, de vez em sempre. E tem de tudo, tem muita coisa mesmo. E aí eu encontrei uma coleção de CDs dos Beatles, CDs importados na Inglaterra e tal, porque lá muita gente aqui da região, são vários condomínios, né? E o pessoal doa. Então eu vi aquilo assim, falei, caramba, uma discografia não é completa, mas assim, tem muita coisa dos Beatles. Eu achei aquilo sensacional e estava um preço acessível, né? E aí comprei até com descontinho ali e trouxe, gente. A pergunta que fica é, eu ouvi algum desses CDs até agora? Gente, eu não ouvi por duas razões básicas. Primeiro, porque eu respeito muito a história dos Beatles, mas eu não sou exatamente um fã dos Beatles. Segundo, é CD, gente, CD. Então eu tenho que montar meu aparelho de som aqui para colocar, porque nem meu computador tem mais porta de CD para entrar. E se eu quiser colocar um terceiro motivo, se eu quiser colocar uma música dos Beatles, tem aqui playlists no YouTube, tem no Spotify,
De modo que eu não preciso dessa discografia. Eu comprei no impulso. Eu comprei sem pensar. É uma atitude que na prática não fez o menor sentido. E eu gastei ali acho que 30, 40 reais. Não foi muito dinheiro, mas gente, são 30, 40 reais. Eu comprei algo que está parado ali. Ó, tá ali no... Depois eu vou levantar aqui para pegar um negócio. Vou pegar minha discografia dos Beatles aqui que eu comprei. Se eu fiz um bom negócio ou não, é uma outra história. Mas o fato é que eu não precisava. Então, a gente muitas vezes toma algumas atitudes por impulso que não fazem o menor sentido. Não fazem sentido para a mente racional. Mas para a nossa mente subconsciente, que é quem manda mesmo nesse negócio, faz muito sentido. Né? Um sentido que muitas vezes não é lógico. Então, quando a gente começa a falar disso, a gente começa a entender por que às vezes a gente faz certas coisas que a gente não entende exatamente por que a gente fez isso, por que a gente tomou essa iniciativa, essa atitude. Você quer ver uma outra coisa que a gente faz muitas vezes e que a gente não vê exatamente o sentido? Você já tentou lidar com uma emoção que você não gostaria de manter, mas que é difícil controlar? Então, por exemplo, você está com raiva de uma pessoa, de uma situação, e aí você começa a racionalizar e falar assim, eu não queria sentir raiva dessa pessoa, mas eu não consigo controlar. Ou então, a velha história do coração apaixonado, né? Que você já foi magoado, já foi traído, já foi machucado por uma pessoa, e ainda assim você continua gostando dela. E aí você fala assim, eu não queria gostar dessa pessoa, mas eu não consigo controlar. E aí a gente pode falar das emoções, dos sentimentos em geral. Né? Sabe aquele sentimento que você não consegue controlar? Pois é, para o bem ou para o mal, essas emoções, esses sentimentos, eles têm uma raiz mais profunda, que é a raiz subconsciente, e que na verdade é onde as coisas acontecem de fato na nossa vida. A nossa mente subconsciente é que direciona muito do que nós somos, das nossas decisões, dos nossos resultados, e que na prática vão formar a pessoa que você é. Parece, talvez, se você não conhece o modelo da mente, no primeiro momento parece estranho isso, mas na prática é assim que funciona. Me permita levantar só um minutinho e vou pegar aqui o CD dos Beatles só para vocês entenderem o que eu estou falando. Opa, voltei. Hoje eu estou sem minha auxiliar aqui, então quando eu preciso eu peço para ela pegar aqui, minha filha, mas ela está fazendo prova lá no quarto. Tempos de quarentena, né? Então, aula e prova em casa. Então, por exemplo, o que é que faz uma pessoa comprar a discografia dos Beatles sem nunca usar? Olha que bonito, gente. Fala a verdade, não aguça os olhos? Os meus aguçaram. Então, quando a gente vê aqui e tal, se alguém quiser fazer negócio comigo, eu faço, tá? Mas eu vou cobrar mais caro, não vou vender pelo que eu paguei, não. Brincadeira, gente, não vou vender não. Agora que eu comprei, eu vou fazer alguma coisa com isso, pode ter certeza. Ó, minha cunhada já brilhou os olhos aí. Pessoal, então, tá vendo como que é assim, né? Tem algumas coisas que a gente tem fraco. Então, por exemplo, eu já sei que eu tenho um fraco. Ficou barato, não ficou, Marta? Fala a verdade. Acho que foi por isso que eu comprei. Né? E olha, gente, tudo em inglês, originalzinho. Enfim, depois a gente fala dos Beatles. Mas é o fato. Eu, por exemplo, eu tenho um fraco por tênis, por calçado. Eu já sei que esse é um fraco que eu tenho. Eu tenho que me controlar. Faz tempo que eu não compro tênis. Acho que desde o ano passado que eu não compro tênis. Já faz um tempinho. Também agora a gente não sai muito, né? Mas, gente, eu tenho muito mais pares de tênis do que eu preciso usar. Mas desde moleque eu gostei muito. E quando eu era moleque eu não tinha condições de comprar. Então agora meio que eu compensei um pouco isso. Mas agora eu parei. Nossa, você pode fazer uma grana com colecionador. Pode ser, Marta, quem sabe, né? Vamos ver, eu preciso avaliar direitinho, pesquisar aí no Mercado Livre quanto que está valendo isso. E de repente a gente faz negócio. Mas, gente, realmente eu não resisti. Só que junto com o livro dos Beatles,
eu comprei com os discos dos Beatles, eu comprei um livro do Neil Gaiman em inglês, só porque era o Neil Gaiman. Né? Eu gosto muito da arte dele, das histórias dele, e comprei um em inglês, está lá na minha outra prateleira de livros. Eu já li? Não. Vou ler? Não sei. Está lá. Então, impulso. Era algo que eu não precisava. Mas tudo bem, não vou morrer por causa disso. Paguei baratinho também. Mas a questão é que, às vezes, a gente toma atitudes por impulso que nos levam a adquirir coisas que a gente não precisa exatamente, a agir de uma maneira que normalmente você não agiria, porque nós estamos falando dessa área da nossa mente que é a mente subconsciente. É a área onde estão as nossas emoções, que vocês já percebem, não sei se está muito nítido aí na imagem, mas onde 95% das nossas decisões acontecem. Então, a Marta, sapatos e sandálias. Todo mundo tem fraco por alguma coisa, viu, gente? Um é disco, outro é livro, outro é roupa, outro é sandália, sapato, tênis, enfim. Né? Quando o fraco que a gente tem é coisa barata, ainda tá bom. Eu conheci um cara que ele comprava coisas e se ele gostava de alguma coisa para ele comprava 5, 6. Por quê? Porque ele achava que ele não precisava comprar só para ele comprava para dar de presente também, só pelo prazer de comprar e presentear. Por que isso acontece? Porque é subconsciente, é emocional. É uma relação que não é lógica, é uma relação emocional. Quando eu vi os discos, a Thaís com perfume, e perfume é memória emocional muito forte, porque liga a gente com emoções também. Então veja, é assim que a gente é e por isso que a gente não se controla. Quando a gente falou que nós temos duas partes aqui, uma parte é fisiológica, que é o cérebro, e a outra parte que é não palpável, que é a mente, né? Que é a vozinha aqui que está na cabeça. A parte responsável pelas nossas emoções do cérebro, a parte fisiológica, está naquilo que a gente chama de cérebro límbico, que é uma área do nosso cérebro que é responsável pelas emoções. Eles chamam de sistema límbico, ou cérebro límbico, ok, não importa. Mas é a área responsável pelas emoções. Então, todas as nossas sinapses neurais nessa região, elas estão ligadas para mandar impulsos que na nossa mente, que é a parte não palpável, corresponde às nossas emoções. Então, quando você se sente estimulado a comprar alguma coisa, pode saber que é o teu sistema límbico que está ali, ó, piscando. Né? Então, é a parte não racional. Mas é a parte que controla a nossa vida. Então, se você vai ver uma propaganda de TV, ela está sendo feita para estimular o teu subconsciente, para estimular o teu sistema límbico. Por isso que funciona tão bem. Quando você faz uma coisa de maneira impensada, é o teu sistema límbico que está ali piscando e é a tua mente subconsciente que está agindo. Então, o subconsciente, ele faz as coisas dessa maneira, só que ele registra tudo do jeito dele. E ele é quem decide como a gente deve reagir a tudo. Por isso que muitas vezes a gente tem resultados que a gente não espera, que a gente não gostaria que fosse assim, mas acontece assim. E por isso que às vezes a gente também obtém muito êxito na vida, em algumas áreas, que você olhando racionalmente, você fala, cara, eu não sei como é que eu consegui fazer isso, mas eu consegui. A resposta está lá no seu subconsciente. O seu subconsciente estava preparado para te levar até um resultado positivo, por exemplo, que você fala, olha, contra tudo e contra todos, deu certo. Contra todas as evidências, cheguei lá. Em contrapartida, às vezes você vai tentar e não vai conseguir, e você olha racionalmente e fala, olha, eu tinha todos os recursos, mas eu não consegui. Por quê? Mente subconsciente. Ela é que manda no negócio. Então nós vamos entender um pouco mais por quê, e depois no final, não agora, mas lá na frente, quando a gente fizer o exercício de autoterapia, auto-hipnose, nós vamos desbloquear aí algumas coisas que tem te travado. E eu acredito que isso vai ser muito bom para você. Então, fica aí até o final, que vai ser muito jóia. Bom, eu disse que o subconsciente ele registra tudo do jeito dele, correto? Então, por que o subconsciente ele age dessa maneira? Boa noite, Iris, tudo bem? Ele é responsável pelo nosso sistema de crenças, pelas nossas emoções e pela nossa maneira de interpretar o mundo. Então,
Veja, não é racional. Nós já falamos da mente racional, falamos do fator crítico, estamos falando do subconsciente agora, que é essa área maior aqui. Ele é responsável por tudo isso, pelas crenças, pelas emoções, pela interpretação do mundo. Então, por exemplo, quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de interpretação do mundo, é porque tudo que acontece ao nosso redor acontece como um fato, só que a nossa leitura do fato é que vai trazer o entendimento para a gente dessas coisas. Então, o fato nunca é o fato para a gente. É a maneira como a gente interpreta o fato. Então, se eu mostrei aqui o CD dos Beatles para vocês, vocês estão vendo uma imagem aqui. Tá sem som, gente? A Iris está sem som. Vocês estão sem som também? Dá um feedback aí para mim, porque eu acho que é só com você aí, viu, Iris? Porque o pessoal estava respondendo aqui. Dá uma olhadinha aí. Pessoal, se estiver tudo ok, dá um joinha aí para mim. Só para conferir. Tá tudo bem? Tá normal. Iris, tá normal. Vê se não é... Ah, tá ok. Tá joia. Foi agora, né? Se tiver alguma dificuldade, você sai e entra de novo, que aí dá tudo certo. Mas acho que agora foi tudo bem. Tá resolvido. Ok. Pessoal, então, quando eu mostro aqui o CD, ou mostro qualquer outra coisa, você está vendo a interpretação do fato. Então, se eu digo, por exemplo, que esse CD ele tem a capa branca com fotos laranja, por exemplo, não é bem laranja não, é aquela cor de filme antigo, né? Mas homem não reconhece muito cor. Então, eu posso falar que é laranja, você pode falar que é marrom, você pode falar que é bege, né? Então, é a interpretação do fato, é a interpretação do mundo, é a interpretação das coisas. Eu vejo de uma maneira... Você já viu aquela história da pessoa dar uma resposta atravessada para você e você interpreta aquilo como uma resposta grosseira, enquanto o outro vai achar que é uma resposta honesta e educada? É a mesma resposta. Quer dizer que a resposta é o fato, não vai mudar. Mas a maneira como a gente interpreta é diferente. Por isso que às vezes você fala para as pessoas de um jeito, um acha que você foi grosso, o outro acha que você foi normal. O outro acha que você foi indiferente. Por quê? Porque é a interpretação do fato. Por que a gente interpreta dessa maneira? Porque é um modelo da nossa mente. É a maneira como o nosso subconsciente ele foi juntando ao longo da vida crenças, emoções, valores e fazem com que a gente interprete. Até aqui tudo bem, gente? Então é assim que funciona. Agora, isso, nada é pessoal. Pode até ser, mas você também não precisa levar para o lado pessoal. Então é muito de interpretar os fatos. E quanto mais você entende isso, menos você sofre. Porque mesmo que a pessoa seja grosseira com você, você entende que aquilo depende do modelo da mente dela e depende do seu próprio modelo. Às vezes afeta, não é nem problema dela, é problema seu. Se for problema seu, você resolve. E se for o problema dela? Bom, aí é problema dela. Você não tem que carregar isso com você também. Ok? Então, subconsciente, ele tem todas as razões pela qual a gente faz sucesso, que faz com que a gente seja bem-sucedido na vida, que faz com que a gente tenha a capacidade de realizar os nossos sonhos. E também, ele é responsável por tudo aquilo que nos bloqueia e nos atrapalha. Por tudo aquilo que faz com que às vezes a gente tenha dificuldade na vida, com que a gente sofra, com que a gente fale ou sinta coisas que a gente não quer sentir, com que a gente se sabote, e com que a gente perca a saúde, e etc, etc. Ou seja, no subconsciente, usando uma linguagem aí mais técnica das ciências humanas, da psicologia, etc., no subconsciente é que está o nosso ego real. É ali que a coisa acontece de verdade. Tá claro até aqui, gente? Tranquilo? Vocês têm liberdade para fazer comentários, perguntas, o que vocês quiserem, tá? O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu digo que não sei. E tudo bem. E se você discordar também, sem problema, é a tua opinião, tá? Bom, por que isso acontece então? O subconsciente, ele é o lar das nossas emoções. Ele é a casa das nossas emoções. A linguagem, na verdade, do subconsciente é a emoção. Enquanto a mente consciente, ela é responsável pela nossa razão, pelo racional, pela lógica, pelas explicações, a mente subconsciente, ela usa como linguagem
a emoção. Isso significa que toda vez que você sentir uma emoção, ou que você extravasar uma emoção, seja ela qual for, pode ser uma emoção feliz, triste, intensa, suave, é o subconsciente em ação. Então, por exemplo, você quer ver como que o subconsciente às vezes ele faz do jeito dele? Quantas vezes você já explodiu, estourou com alguém e depois você se arrependeu daquela explosão? A pessoa falou alguma coisa para você ou fez alguma coisa que se estourou quando você viu, você já estava ali e aí depois você falou, nossa, por que eu fiz isso? Ou então, quantas vezes você já ficou magoado porque alguém estourou com você, perdeu as estribeiras, foi grosseiro, agiu de maneira impulsiva com você e você se sentiu ferido, ferida por conta dessas coisas? Isso não acontece com a gente? Eu lembro, eu já estourei muitas vezes, né? Incontáveis vezes, mas eu lembro de uma vez que perdi de vista. É normal. Eu lembro de uma vez, eu morava numa república, lá nos comecinho dos anos 2000, quando eu fui fazer faculdade em Londrina. A gente morava numa república em 9 caras morando numa república. Vocês não fazem ideia da bagunça que era. Era maravilhoso, divertido, mas era extremamente confuso. E tinha dia que era tenso. E eu lembro que tinha um amigo de república, que ele era grande, gordo e forte. E ele gostava de provocar. E tinha um dia que eu estava numa pilha, cheia de preocupação, prova, trabalho, aquela coisa de faculdade. E eu não sei o que ele falou comigo na cozinha, mas eu fiquei tão irritado que eu fui pra cima dele e dei um soco no braço dele. E cara, quando eu dei o soco no braço dele, assim, todo mundo na república parou e ficou olhando pra mim assim, tipo, hã? E ele mesmo olhou pra mim assim com aquela cara de, como é que é? Nessa hora eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Deixa eu começar a sair correndo daqui agora, porque se ele me pega, ele me arrebenta, né? Talvez até por ser magro, ágil, eu pudesse até tentar alguma coisa ali, mas o braço dele dá a minha cabeça. Se ele me pega, ele me arranca a cabeça fora. Ainda bem que ele tinha um outro modelo mental, ele simplesmente deu risada e falou assim, Magro, você tá doido? Ele me chamava de Magrão, não é à toa, né? Magrão, você tá doido? Aí eu respirei fundo e falei, cara, desculpa, deixa pra lá, deixa quieto isso aí e tal. Subconsciente. Ele me fez fazer algo que, em sã consciência, eu não faria. Então, esse é o trabalho do subconsciente. É trazer emoção à tona. Se você se emocionou, é o teu subconsciente que está ali, fator crítico aberto, e você está trazendo à tona tudo isso. Então isso acontece quando a gente chora, está chorando, seja de alegria ou de tristeza, subconsciente ali derramando. Você está triste, abatido, subconsciente. Você está feliz, dando uma gargalhada, tirando sarro. Nossa, eu acabei de rir aqui da situação, é o meu subconsciente aqui abrindo a situação. Eu lembro disso e eu falo, meu Deus do céu, que loucura. É o subconsciente. Então essa é a linguagem do subconsciente. Tá? Então esse é o trabalho dele, ele não está fazendo nada demais. É a linguagem dele, ele se comunica dessa forma. Então todo estímulo que as nossas emoções recebem, que ativa, perdão, as nossas emoções, eles estão no subconsciente. Então o consciente, né, que é essa área aqui, azul clara, o racional, ele sai de cena e o protagonista é o subconsciente. Muito bem, Iris, ainda bem que esse conhecimento chegou, filho de Deus. É isso aí, né? Ainda bem, graças a Deus. Agora, entenda uma coisa, as emoções, elas são fundamentais para a nossa vida. Então, quando eu estou falando aqui das emoções, não é só no sentido negativo, tipo, vai me atrapalhar, vai fazer eu agir por impulso. Não, nós precisamos das emoções. Usando uma linguagem da fé, né, teológica, Deus nos fez assim. Agora, se você quiser entender isso no aspecto do desenvolvimento humano, da evolução humana, é uma forma em que a nossa mente, o nosso cérebro, criou para que a gente pudesse se desenvolver e viver como sociedade, porque a gente só está aqui nesse planeta Terra hoje vivendo ainda porque a gente aprendeu a viver em grupo.
em sociedade. Tá claro isso, gente? Se você for fazer um estudo de antropologia, por exemplo, você vai ver que as outras raças, tá? Isso eu estou falando do ponto das ciências humanas, você entenda como você quiser, tá bom? Lá quando você vai fazer faculdade de humanas, você sempre estuda antropologia, né? Eu tive que estudar antropologia na graduação, tive que estudar antropologia no mestrado, você volta de novo aquelas coisas todas. E aí você vai ver, por exemplo, que atribui-se a raça humana hoje como descendente do Homo sapiens sapiens, que foi a espécie que sobreviveu e prevaleceu. Existiram outras espécies. Tá bom, Marta. Deus abençoe. Você falou que ia ficar até as 20 horas. Um abraço, tá? Depois a gente se fala com calma. Beijão. Então, nós continuamos aqui. Então, as outras raças, por exemplo, o homem de Neandertal, os outros, Homo erectus, etc. Uma das razões pela qual supõe-se que o Homo sapiens ele conseguiu sobreviver enquanto outras raças não permaneceram, é que ele criou a capacidade de viver em sociedade por mais tempo. Faz sentido? Então, enquanto outras raças elas ficaram mais isoladas e tal, o Homo sapiens, no caso, ele teve a capacidade de formar sociedades maiores. E isso deu uma vantagem para ele, por quê? Porque ele conseguiu sobreviver às dificuldades. Vem a seca, a fome, vamos migrar, vamos para outro lugar, vamos se ajudar. Vem lá uma fera selvagem, primitiva, para atacar, tem mais gente para defender. Então, a sociedade, a vida em sociedade, é o que permite que a gente possa seguir em frente. Por isso que família é tão importante. Por isso que você viver num grupo social é tão importante. Por isso que você ter amigos é importante. Por isso que você fazer parte de uma comunidade de fé, seja ela qual for, ela é importante. Por quê? Porque faz com que você viva em grupo, em sociedade, em apoio mútuo. Isso também implica uma série de outras coisas que não é o tema de hoje, mas que pode te ajudar e te atrapalhar também. Mas no geral é positivo e necessário. Agora, como é que você consegue viver em sociedade? A única forma de você conseguir se equilibrar e viver bem em sociedade é conseguir lidar com as suas emoções. Faz sentido? Então, por exemplo, você não consegue ter uma vida social equilibrada se você não conseguir ter uma relação razoável de afeto, de amor, de empatia, de desejo. Então, é isso que faz a gente se ligar. Então, por exemplo, eu não consigo viver socialmente com alguém, as pessoas não vão me tolerar e eu não vou tolerar ninguém se não tiver essas relações afetivas, emocionais. Afeto, amizade, amor, carinho, empatia. Em contrapartida, algumas emoções que são vistas de uma maneira negativa, elas também nos ajudam. Então, por exemplo, você está irado, mas a ira ela pode ser positiva, ela pode colocar as coisas no seu devido lugar. Você tem uma sensação de nojo, né? Eu tenho nojo daquela pessoa. É chato você sentir nojo de alguém, mas o nojo ele é um instinto primitivo. Se você não tiver nojo, você vai comer um negócio que pode estar envenenado, você pode morrer. Você vai lá na geladeira, você vê uma mortadela meio verde lá, você não vai comer. Se você comer, você vai morrer. Faz isso não. Mas você vai sentir nojo. Então, é uma forma também de te proteger. Então, veja que as emoções, elas não são vilãs. Elas podem se tornar vilãs da nossa vida se a gente não souber lidar com elas. Mas, no aspecto geral, elas são parte da nossa programação mental, das nossas emoções, da nossa mente subconsciente, e que figura aí como aquilo que direciona a nossa vida. Faz sentido, gente? É por isso, por exemplo, que hoje se fala tanto em inteligência emocional. Então, não está aqui naquela estante, está numa outra estante lá no meu quarto. Tem os livros do Daniel Goleman lá, esses pelo menos eu procurei ler, tá? Faz tempo que eu li, já está na hora de ler de novo. Que falam sobre inteligência emocional. Por quê? Porque quanto mais você conseguir lidar com as suas emoções e se conhecer, mais você consegue viver bem em sociedade. Isso vai te fazer bem. Certo, Vivi? Joia. Então, Kathleen, joia, muito bem. Então é isso, gente. Então, agora, a emoção ela vem por si só? A gente já entendeu que a mente subconsciente é a casa das nossas emoções.
Agora a emoção ela vem à toa, só porque ela quer, assim, de repente, eu vou me sentir emocionado agora, vou ficar alegre, vou ficar triste. Não. Toda emoção, ela vem à tona através de um estímulo. Então você precisa ser estimulado a trazer a emoção para que ela venha e verdadeiramente aconteça. Então, usando o exemplo desse amigo que eu perdi a estribeira com ele, fui para agressão com ele, e graças a Deus que ele não me agrediu de volta, ele me provocou. Agora, foi uma provocação grave? Não, não foi. Só que eu estava até a tampa aqui. Eu já não estava, meu fator crítico já não estava mais aguentando a pressão. Então, quando ele pegou, ele foi o otário da vez ali, né? Foi o cara que acabou sendo sorteado. Não tem isso, às vezes a pessoa estoura. O problema não é com a pessoa, mas você acaba estourando com uma determinada pessoa. É um estímulo externo e aí acaba que acontece. Ok? Como pode ser também você chorar com a propaganda de margarina. E aí, nossa, por que você está tão emocionado? Não foi a propaganda foi só o estímulo, a gota d'água de outros estímulos que você já recebeu. E aí acontece. Gente, deixa eu contar uma para vocês. Você sabe que esses dias eu me peguei chorando, mas chorando igual criança, assistindo Toy Story 4 com os meus filhos. Ai, meu Deus do céu. É assim, gente. Teve um estímulo ali. Quando eu vi o Woody se entregando ali, eu atribuí aquilo à fé cristã, fiz toda uma analogia ali, e eu me emocionei, eu chorei. E tá tudo bem, né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca fez esse papel? Eu tenho um amigo que assistiu Espera de um Milagre no cinema e ele chorou igual criança, soluçava que o pessoal do cinema ficou olhando para trás ali. É assim, gente. Tá? Cada um com seu mico, né? Eu tenho os meus. Você tem os seus também, que eu tenho certeza. Bom, vamos lá. E quais são as funções da nossa mente subconsciente, né? Ela é emocional? Ela é emocional. Ela tem as suas razões de ser? Tem. Mas elas têm funções também. Então, só recordando aqui, mente subconsciente, uma das funções da mente subconsciente é a memória de longo prazo. Então, tudo aquilo que você vivenciou na sua vida, a sua mente guarda, ela registra. A nossa mente ela tem um HD gigantesco. Você imagine, deixa eu pegar aqui que tá fácil, né? Olha só, gente. Estou com 2 HDs externos aqui. Esse aqui é de 1 terabyte, esse aqui é de 2. Tem bastante arquivo aqui, né? Esse aqui já está cheio, viu, gente? Por isso que eu comprei esse aqui. Então, tem 3 teras aqui. Gente, a nossa mente subconsciente, ela tem multi teras. Ela tem uma capacidade de arquivar informações, memórias e lembranças absurda. Então, assim, é muito... Se você multiplica isso aqui por 1000 e por milhares, você vai ter aí uma comparação do que é a nossa mente subconsciente. Ela é poderosa para guardar informações e memórias. Só que tem um detalhe. A memória que a nossa mente subconsciente guarda não é uma memória literal. Lembra que eu falei agora há pouco que a gente não guarda os fatos, a gente guarda a interpretação dos fatos? O fato é o fato. O que a gente guarda é como a gente interpreta o fato. Pois bem, nossa mente subconsciente, ela começa a gravar, lembra que a linguagem dela é emocional? Então ela começa a guardar a interpretação emocional dos fatos. Então tudo que você sente a respeito do fato fica gravado. Isso vem desde o ventre da nossa mãe. Então quando o nosso tronco cerebral, ele é formado lá na gestação ainda, nosso cérebro e a nossa mente, portanto, começa a funcionar. Por isso que numa sessão de hipnose, por exemplo, você consegue levar a pessoa a lembrar de emoções relacionadas até a barriga da mamãe. Isso, Vivi, grava até o último dia da sua existência. Perfeito? Então começa lá com 3 meses de gravidez, mais ou menos, a criança já está gravando ali as impressões do fato. É claro que nós estamos falando de emoção, tá? Não é razão. Uma criança dessa idade, na gestação, ela não tem o raciocínio que a gente tem hoje. Ela não raciocina como a gente raciocina.
mas ela sente. Por isso que quando você conversa, eu conversava com os meus filhos na barriga da minha esposa, conversava com eles, chamava pelo nome, e eles reagiam. Eles reconheciam minha voz. Quando eu chegava em casa e começava a conversar com a Thaís, a barriga dela já, já mexia. Porque é afetivo, é emocional. Então, essa memória é de longo prazo, só que é uma memória interpretativa. Entenda, ela não registra o fato como fato, ela interpreta o fato. Quer ver uma história interessante? Quem fez o curso, se formou na Omni, como eu me formei, nós temos uma plataforma para estudar terapias. Né? É um processo contínuo, viu, gente? A gente não para de estudar nunca. Então, um dos casos que nós assistimos, que tem lá disponível na plataforma, é de um rapaz que ele tinha um bruxismo severo. Bruxismo, para quem não sabe, é aquela síndrome que você range dente, especialmente dormindo. Esse cara não dormia direito, ele rangia, ele tinha dificuldades e etc, etc. Ele fez a terapia. Na terapia, ele voltou até um momento em que a mãe dele trabalhava, tinha lá uma farmácia, ela estava no caixa da farmácia e entrou um bandido para roubar. E esse bandido, os outros, eles roubaram, esse cara não se deu por satisfeito e deu uma facada na barriga da mãe. Ela estava grávida dele. E ele sentiu, não a facada em si, né, porque não perfurou ele, perfurou a barriga da mamãe. Mas ele sentiu aquilo porque a mãe sentiu e ele sentiu junto. Então, veja que o bruxismo dele estava relacionado àquele fato. E ele tinha uma raiva, mas uma raiva daquele assaltante, que na sessão ele xingava, xingava, xingava. Veja, nós estamos falando de um bebê no ventre. Então, isso é memória de longo prazo. Agora, não é só memória ruim, tá, gente? Então, do mesmo jeito que aquilo foi traumático para ele, pode ser uma coisa boa. Então, por exemplo, se eu falo que a minha voz fazia com que os meus filhos mexiam na barriga da mamãe, né, no caso da minha esposa, isso é uma memória afetiva boa, positiva. Então, isso também leva eles têm essa memória, né, de que o pai e a mãe tratavam eles com carinho desde a gestação. Então, é só isso, Thaís, trauma uterino, né, que é uma das formas que a gente pode chamar. Né, que pode ser uma coisa positiva também, pode ser uma coisa boa. Como é que isso acontece na prática? Né? Então, por exemplo, você viu essa terapia, né, Vivi? Sensacional isso aí. Então, é assim que acontece. Eu vejo isso, gente, todas as terapias que eu faço, hoje mesmo, eu atendi à tarde, fui fazer um retorno, e foi sensacional. Então, a gente vê isso o tempo todo. Cada um com seu contexto, cada um da sua forma, né? Exato, nasceu prematuro. Né? Então, isso carregou isso por toda a vida. Hoje ele não tem mais esse problema, porque ele tratou isso. Tá? Mas é assim que é a nossa mente. Então, uma criança, por exemplo, ela pode se assustar com um inseto, que é a coisa mais normal, e aí ela vai para a mãe e fala, mamãe, mamãe, e às vezes a mãe está lá ocupada, trabalhando ou fazendo alguma outra coisa, e a mãe fala assim, filho, agora não, agora a mamãe está ocupada. A mãe fala isso para a gente, não fala? Porque, gente, se a gente for dar atenção para os filhos a todo momento, a gente não faz outra coisa. Porque as crianças, elas querem nossa atenção. E ok, é assim. Mas ficou lá uma memória de que no momento que ela precisou da mamãe rejeitou. É uma rejeição de fato traumática? Não, não é, gente. Mas é uma interpretação. Isso vai criar um trauma da criança? Não necessariamente. Mas ficou ali. Lembra que a gente disse que a nossa mente ela faz a mínima interpretação e ligação entre os fatos? De repente, na adolescência, essa pessoa, né, essa criança que agora é um adolescente, um rapaz, por exemplo, ele quer contar piada para a namorada, acha muito legal, está dando risada, a emoção está ali. Chega e aí a namorada fala assim, agora não, quero saber disso, agora não. O que ele vai associar? Foi rejeitado de novo. Não é racional, às vezes ele nem lembra disso, mas na memória subconsciente dele está lá, mamãe me rejeitou quando eu estava sob emoção. Agora eu estou sob emoção de novo, minha namorada me rejeitou. Se ele não elabora isso, amanhã ele vai ser cortado de uma outra forma, ele pode achar que ele é uma pessoa rejeitada. É a memória afetiva, para o bem e para o mal. A Thaís Agostina ainda há pouco falou aqui que ela é louca por perfume, né?
Perfume tem a ver com memória afetiva também. Você já foi num lugar que você sentiu aquele cheirinho de perfume e você lembrou de alguém? Aquele perfume te remete a um amigo, um namorado, namorada? Pode ser. Ou então aquele cheiro de comida que você passa na rua e fala assim, nossa, parece o cheiro da comida da minha avó. E aí você lembra já da avó, lembra das festas de fim de ano. Toda vez que eu sinto o cheiro de porco assado, eu lembro das festas de Natal na casa da minha avó e da minha tia, lá em Presidente Epitácio. Porque toda vez que a gente ia lá, tinha essa coisa de assar o porco e tal, a gente sentia, e ficava horas ali, né, assando o porco, a gente sentia aquele cheiro. Então, até hoje, quando eu sinto, às vezes, outro dia eu assei uma panceta aqui em casa, eu falei, nossa, que cheirinho de Natal. E aí já vem a memória, as emoções, tudo aquela sensação. Então, é a mente subconsciente. Ela é responsável pela memória de longo prazo e pelas nossas emoções. Bom, a mente subconsciente também é responsável pelos hábitos. Eu já falei isso em outro momento, não vou gastar muito tempo aqui, tá? Os hábitos, a nossa mente subconsciente, ela é também o lar dos nossos hábitos, é onde a gente economiza energia. Vocês sabem que todo hábito ele é criado para você não ter que ficar pensando em fazer muitas coisas. Lembra do exemplo do dirigir carro? No começo você não sabe dirigir, depois você tem dificuldade, você olha, não consegue trocar marcha. Depois que você aprendeu, você vai automático, você até esquece de marcha, você nem lembra que você troca de marcha, que você olha para a esquerda e direita, você dá seta automático. Isso quando o carro não é automático, né? Então você vai e vai numa boa. Então é para economizar energia. A questão é que os hábitos eles podem ser bons, podem ser ruins, ou eles podem ser simplesmente úteis. Então, o desafio da nossa vida é criar hábito bom, eliminar hábito ruim e manter o hábito útil na sua vida. Faz sentido, gente? Porque se a gente fosse pensar em cada ato da nossa vida, a gente não ia ter energia para lidar. Imagina se eu fosse escovar os dentes e ficar pensando aqui, ó, agora na esquerda, agora na direita, agora cima para baixo, agora dente do fundo. Para cada decisão, não dá. Agora eu vou levantar, vou colocar o pé direito no chão primeiro, depois o esquerdo, depois eu vou virar meu... Eu não vou ficar pensando nisso, é automático. Ok, gente? Então essa é a função. E uma função muito importante, e essa é a parte que pega na nossa vida, é a função de autoproteção. A nossa mente subconsciente ela tem um mecanismo que nos protege de situações negativas na vida. Essas situações negativas elas podem ser reais, um perigo real. Então, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, capital, moro aqui no bairro do Ipiranga, e tem algumas ruas aqui no Ipiranga que eu não vou à noite. Na boa. Dependendo do horário que eu estou chegando aqui, né, na rua que eu moro, aqui no condomínio onde eu moro, para eu chegar aqui eu tenho que dar a volta na rua de baixo, fazer o quadrado e retornar porque é contramão. Se eu estou chegando à noite, eu olho na esquina aqui, quando eu estou descendo, eu vejo que não tem carro vindo, eu entro na contramão e já venho direto para o condomínio. O pastor pecou. Pessoal, eu estou preservando a minha vida, tá? Porque a rua de baixo ali ela é um pouco mais perigosa, muita gente já foi assaltada. De dia, ok, mas à noite, se puder fazer alguns cuidados. Então, esse é um perigo real. Tá? Mas o perigo ele nem sempre é real, ele pode ser imaginário também. Mas a nossa mente subconsciente, ela não consegue diferenciar o real do imaginário. Para ela tudo é real, porque ela não é racional, ela é emocional. Faz sentido? Então, por exemplo, você imagina uma pessoa que tenha fobia social. Muita gente tem, né? Fobia social. Para o consciente, para a mente racional, não tem razão dessa pessoa ter uma fobia social. Então, o que é a fobia social? Você não consegue ficar em lugar de aglomeração, com muita gente, seu coração já começa a acelerar, você começa a passar mal, transpirar, suar frio, você quer ir embora logo, você quer sair daquele lugar correndo. Gente, objetivamente, qual o risco que você tem? Por exemplo, imagine que você vai num shopping, agora nem aglomeração está podendo ter, né? Mas o shopping reabriu. Você está lá na praça de alimentação do shopping, está bombando, está cheio de gente. Qual o perigo que a pessoa sofre por estar naquele lugar em tempos normais? Gente, o perigo é praticamente zero. Está cheio de segurança ali dentro do shopping. 99% das pessoas que estão ali para se divertir, para passear, para comprar roupa, para comer uma coisa diferente. Não tem perigo nenhum. Você não vai ser atropelado porque não tem carro lá dentro.
Dificilmente você vai ser roubado, pode acontecer? Pode, mas porque ladrão e pessoa que furta tem em todo lugar, mas é raro que isso vá acontecer ali. Muito difícil. E se você tomar alguns cuidados, não vai acontecer. Então não tem perigo nenhum. Mas na mente da pessoa que tem fobia social, existe uma causa ali que ela não consegue racionalizar, mas que faz com que ela sinta o perigo constante e ela precisa correr daquele lugar. Por que é cargas d'água que essa pessoa está com essa sensação? Porque existe uma causa subconsciente que está tentando proteger ela. E essa causa subconsciente, que ela não entende racionalmente, está dizendo assim: você está em situação de perigo. Saia dessa situação agora. E para que ela possa sentir que ela está em perigo, o corpo tem que reagir como se ela estivesse em perigo. Então, o corpo dela começa a reagir como se ela estivesse diante de uma onça pintada ali. Começa a tremer, a suar frio, a ter medo e querer correr daquele lugar. Mas é um perigo imaginário. Mas a mente diferencia isso? Não. Perigo é perigo. Sensação é sensação. Então ela só vai conseguir se livrar disso se ela reconfigurar o sentimento que ela tem a respeito daquilo, para que ela não tenha aquela fobia. Exato, Vivi. Como muitos casos de obesidade, a Vivi está falando. Vocês querem verem um exemplo prático de obesidade, que é um caso clássico que acontece muitas vezes? Imagina uma menina que ela tenha sido abusada lá aos 5, 6 anos de idade por um primo. Infelizmente, gente, isso acontece mais do que a gente imagina, viu? Quando a gente fala em abuso infantil, por exemplo, a maioria, imensa maioria dos casos, o abusador é gente de confiança da família. É um primo, é um tio, é um vizinho, é um cunhado, um irmão mais velho. Acontece. Já peguei em terapia vários casos desse tipo. Então, que vem à tona e tudo mais. Então, assim, isso para criança por si só já é uma desgraça, mas, enfim. A menina sofre um abuso nessa idade. Ah, tudo bem, passou, seguiu a vida. Quando chega lá na adolescência, um dia ela vê o pai, e o pai está discutindo com a mãe, e o pai perde a estribeira, sabe aquela coisa da pessoa explodir? E quando ele explode, ele dá um tapa na mãe. Ele nunca fez isso antes, mas aquele dia ele explode. E talvez ele nunca mais vá fazer isso de novo. Foi uma tremenda de uma burrada que ele fez, que não justifica, mas aconteceu. Ela, adolescente, viu aquilo. Aquilo impactou emocionalmente, profundamente ela. Por quê? Porque é o pai batendo na mãe. Mesmo que seja só um tapa no braço, um tapa no rosto, que não é só também, é agressão, gente. Mas aquilo impactou ela. Quando ela chega lá nos 20 e poucos anos de idade, ela pega o namorado dela traindo ela com outra pessoa, traindo com outra menina, com outra moça, etc. Lembra que eu falei que a nossa mente ela faz a mínima ligação entre os fatos? Eu era criança, fui abusado por uma pessoa de confiança. Era adolescente, meu pai, que era de confiança, agrediu minha mãe. Eu era adulta, jovem adulta, tinha um namorado, confiava nele, ele me traiu. O que a mente dessa menina pode concluir? Subconsciente trazendo para o consciente. Todo homem que é atraído por uma mulher é perigoso. Meu primo se sentiu atraído por mim, abusou de mim. Meu pai se sentia atraído pela minha mãe, bateu nela. Meu namorado se sentia atraído por mim, me traiu. Se a mente dela entende dessa forma, e veja, gente, cada pessoa é uma pessoa, cada uma interpreta de um jeito. Se a minha mente, ela entende dessa maneira, se a mente dessa moça entende dessa maneira, a mente dela vai começar a fazer o quê? Proteger ela dos homens. Por quê? Porque o homem, quando se sente atraído por ela, machuca ela. Então, no subconsciente dela, ela vai se autoproteger. Não é racional, é emocional. Como é que uma mulher deixa de ser atraente por um homem? Pegando o exemplo da Vivi. É isso, homens são perigosos, né? Então, uma das maneiras dela se autoproteger, por exemplo, é criando uma obesidade mórbida. Por quê? Porque socialmente, ela vai ficar menos atraente. Veja, eu não estou falando aqui, não é gordofobia, não é nada disso, tá, gente? Estou falando que socialmente é mais improvável que ela seja atraente para vários homens do que se ela tiver com um corpo magro, um corpo esteticamente mais aceito socialmente. Faz sentido? Vocês entendem, né, gente? O que eu estou falando. Então, essa pode ser uma causa da pessoa, por exemplo, ter obesidade sem
Uma causa aparente. Aí ela vai fazer 70 mil regimes diferentes e não vai conseguir emagrecer. Por quê? Porque tem uma causa subconsciente, ela está se protegendo. É uma proteção meio maluca, mas o nosso subconsciente é assim, ele não é racional. Uma outra forma, ela pode repelir homem. Qualquer homem que se interessar por ela, ela começa a sabotar o relacionamento. O namoro não vai para frente. Por quê? Porque ela começa, o subconsciente dela começa a perceber que o cara está se sentindo atraído por ela, então ela já corta. E aí nós poderíamos dar N exemplos. Porque isso é para tudo na vida. Você quer ter dinheiro e não consegue reter dinheiro de jeito nenhum? Você ganha 5 e gasta 6, aí você passa a ganhar 8 e gasta 10, seu subconsciente está te protegendo de reter dinheiro. Tem uma razão para isso. Talvez lá no passado você ouviu de alguém importante na sua família que dinheiro é sujo, ou que só ladrão é que ganha dinheiro. Então você não quer ser ladrão, a tua mente subconsciente não quer, então você se livra de dinheiro. Você pode ganhar 50 mil por mês, você vai gastar 60. Por quê? Porque lá no teu subconsciente está dizendo, dinheiro é sujo, dinheiro é coisa de bandido. Faz sentido? Isso serve para as amizades, se você sabota a amizade, se você é super preparado, super qualificado, já estudou, já fez pós, e você não consegue avançar na carreira enquanto outras pessoas menos qualificadas que você chegam muito mais longe. Existe uma autoproteção aqui. Casamento que não vai para frente, que não vinga. Aí ele está falando aqui, obesidade em qualquer grau é ruim para o corpo. Né? Vem doenças, vem a questão da atração, exato. Por quê? Porque você vai sobrecarregar todo o seu organismo, seu coração vai ficar sobrecarregado, suas articulações, joelho, tornozelo, quadril, vai ficar por causa do peso. Então, é um processo. Agora, para a sua mente, está tudo bem. Por quê? Porque a dor maior da pessoa não é a saúde, se o coração está batendo forte ou fraco. É se vai ter um homem que vai bater nela, vai judiar dela, vai abusar dela. Ok, gente? Então, é assim que a nossa mente subconsciente funciona. Agora, veja lá. Toda a autoproteção é negativa? Não. A maior parte das vezes, essa autoproteção nos leva para frente. Então, tudo que você é resultado daquilo que você vivenciou até hoje. Qualidades, hábitos, coisas positivas. Você é vitorioso em alguma área? Foi o teu subconsciente que te levou lá. Tá? Eu não estou falando da dinâmica da fé, tá? Eu sou cristão, eu creio que Deus é que direciona a nossa vida, tá bom? Esse é o meu sistema de crença, tá ok? Mas dentro dessa lógica é o nosso subconsciente que nos leva. Então, se você controla bem seu dinheiro, se você é resiliente, se você é bem casado, bem casada, isso também é fruto da tua programação. Então não é só coisa ruim. Então a tua programação te protegeu para que você chegasse até onde você chegou. Só que os problemas e os padrões que têm te atrapalhado também são fruto disso. Então, como fazer para mudar? Você tem que deixar, ou mudar, reprogramar aquilo que está rodando no automático. Porque tudo que nós estamos fazendo hoje, a gente está rodando no automático. A sua autoproteção também roda no automático. Para o bem ou para o mal. Ok, gente? Fez sentido? Então, essa é a nossa mente subconsciente. É ela que manda nesse negócio. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reprogramar a nossa mente todos os dias para que ela funcione a nosso favor e para que a gente desbloqueie aquilo que nos atrapalha e nos ajude a chegar onde a gente quer chegar, onde a gente precisa chegar. Faz sentido, gente? Bom, tem acho que 1 minutinho ainda antes do Instagram fechar. Então, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode postar aí. E assim que fechar, eu vou salvar essa live e imediatamente eu já abro a live para hipnoterapia coletiva. Então, você não sai daí, não, eu fecho, abro, você já entra lá de novo, que hoje vai ser um exercício sensacional que nós vamos fazer justamente para desbloquear tudo aquilo que está te atrapalhando, toda a autossabotagem que às vezes está fazendo com que você sofra. Ok? A Vivi. Vivemos nossa vida sob a luz de ações refletidas. As coisas que costumávamos fazer ainda estamos fazendo na nossa mente. Dave Elman. Grande Dave Elman. Legal, Vivi. A Thaís Agostini, Mindset. É isso aí, gente. Tá bom? A Nani. Ok, gente? Tudo bem? Eu vou fechar aqui, então. Já vou imediatamente abrir uma nova live. Vou só salvar aqui o título para ficar com a capa salvo. E depois
eu já abro uma segunda live. E aí nós vamos para hipnoterapia coletiva. Hoje vai ser intenso, vai ser forte. Então eu espero vocês lá. Ok?